Opa rapaziada, vocês estão bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que foi um dos primeiros do canal, em que eu explico como Kian foi desconjurado. Esse vídeo é terrível, ele é muito ruim, ele é basicamente o que o Celpt fala no final de Desconjuração, só que uma versão bem mais precária e sem dicção. Então, hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo de uma forma decente pra vocês aqui que me assistem. Pessoas médias pra burras, né, que é 75% do meu público. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês precisam conhecer alguém. Kushin, um jovem garoto que vive em uma pequena vila na antiga Suméria. Um certo dia, um homem nomeado de Galsal chegou com um grupo de pessoas com tatuagens de histórias de terror por volta de seu corpo inteiro. Essas pessoas chegaram na sua vila, prenderam Kushin em uma corrente e dilaceraram a maioria do povo da vila, com Kushin presenciando tudo o que aconteceu. Os pais de Kushin foram acorrentados e torturados, assim virando criaturas paranormais terríveis, baseada na pura agonia e no medo de Kushin. Assim, Kushin foi o primeiro ser humano a alcançar 100% de exposição paranormal. Assim, ele cria o primeiro ritual de todos, o ritual de transcender, um jeito de se conectar com o outro lado para ganhar forças para combater o próprio. Como na época as regras eram diferentes, Kushin entendeu tudo do outro lado, mas ao saber tudo, ele perdeu tudo. Kushin não poderia conjurar rituais, mesmo sabendo todos os rituais existentes. Assim, Kushin decidiu que ele seria o homem que acabaria com o paranormal, pois ele é o único que sabe o jeito de fazer isso. Então ele cria a Ordem da Desconjuração. Ele usurpou o lugar de Galsal nos scriptas, assim se tornando líder deles e também considerado um deus, com o nome de Kian, assim criando um processo nomeado como Passagem. Para Kian conseguir usar seus rituais, ele precisaria ser um marcado. Então ele iria ir trocando de corpo em corpo até conseguir se tornar um marcado. Porém, seu conhecimento era muito vasto para simplesmente trocar de corpo. O Kian precisa ser desconjurado, separando seu corpo de sua mente. O conhecimento dele era colocado em um receptáculo sem vida, que assume o semblante desgraçado, que é a forma na qual Kushin tinha há 4.000 anos atrás. Porém, sua mente é armazenada em um receptáculo com consciência, ou seja, um humano comum. Quando Kian é desconjurado em dois, o receptáculo com a mente do Kian precisa alcançar 50% de exposição paranormal para poder acessar suas memórias verdadeiras e adquirir seus poderes. Então, Kian fez isso inúmeras vezes nesses 4.000 anos. Quando era Mandrake, um de seus receptáculos, o seu conhecimento foi armazenado em uma estátua e a sua mente foi parar em Virgílio. Quando era Virgílio, seu conhecimento foi parar em uma estátua e a sua mente foi parar em Leonardo Gomes. E quando ele era Leonardo Gomes, ele orquestrou um plano, assim manipulando um marcado chamado Dante, esfaqueando o amor de sua vida em sua frente, para que assim ele ficasse com um ódio sobre o que havia acontecido e aceitasse o chamado do outro lado e se tornando um ocultista. Depois enganou um marcado chamado Luciano Carvalho, o prometendo que realizaria um ritual que salvaria a vida de seu marido, que também era o marcado. Esse ritual foi realizado pelo próprio Dante, que achou que estava realizando um ritual que iria sacrificar Fernando e Luciano para salvar a vida de uma criança. Mas na verdade a criança estava sendo usada como uma fonte de medo para alimentar o ritual. Kian não podia conjurar rituais, mas ele podia fazer com que os outros conjurassem. E foi isso que ele fez com Dante. Fingindo conjurar junto com ele, Dante sozinho realizou uma série de rituais preparada pelo próprio Kian. O Dante não sabia, mas naquele momento ele estava realizando a própria desconjuração. O corpo de Kian precisava ser assumido em um receptáculo sem consciência. Então a primeira etapa do ritual foi pegar a mente de Fernando e colocá-la no corpo de Luciano. E assim, sem saber, o Dante separou Leonardo Gomes em dois. O conhecimento de Kian ficou armazenado no corpo vazio de Fernando, que assumiu o semblante desgraçado e mudou sua aparência. E a mente de Kian foi escondida no corpo de Luciano. Nesse ponto, Kian já estava no corpo de Luciano, mas ele precisava alcançar 50% de exposição para conseguir acessar suas verdadeiras memórias. Então, no final de Ordem Paranormal Desconjuração, isso ocorreu. Luciano completou 50% de exposição paranormal, e com o Tim servindo como uma fonte de medo perfeito para ele. Kian retornou com o marcado, não estando preso pelas correntes das regras da realidade, agora podendo conjurar seus rituais. Agora que finalmente, depois de 4.000 anos, podia botar em prática seu plano de acabar com o paranormal que destruiu sua vida, assim realizando a calamidade. Enfim, esse foi o vídeo, e caso você queira que eu faça um vídeo explicando o que é o plano da calamidade, comenta aí, pô. Até mais.